A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Silvio Carlos, que é o presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ABID. E o tema da nossa entrevista será Agricultura Irrigada, cenário atual e os desafios para crescer. Falando comigo direto de Fortaleza, no Ceará. Silvio Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, Divino. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu vou começar, Silvio, trazendo um dado aqui da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para o ciclo 2025-26, a Conab projeta uma área total de 83 milhões e 800 mil hectares destinado ao cultivo de grãos no Brasil. Esse número representa um crescimento de aproximadamente 2,6% em relação à safra anterior. Porém, a agricultura irrigada ocupa cerca de 10 milhões de hectares, considerando todos os sistemas, incluindo as áreas de arroz irrigado por inundação. Silvio, esses 10 milhões, você considera um número pequeno, um número bom ou um número ótimo? Divino, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre números da agricultura irrigada brasileira, né? Eu considero pequeno, é um número pequeno. Nós temos um potencial aí estimado de aproximadamente 55 milhões de hectares irrigados, né? Irrigáveis, e nós temos somente 10 milhões, como você citou. É muito pouco, é uma oportunidade, ao mesmo tempo que é um número pequeno, é uma oportunidade para crescimento na agricultura do Brasil todo, né? Então, nós temos aí, é o único país, né, no mundo, assim, um país que tem o maior potencial para crescer na agricultura irrigada, né? Então, se hoje o Brasil é o celeiro do mundo na agricultura, imagine se a gente tivesse a agricultura irrigada no nosso limite, no nosso potencial máximo, né? Então a gente estaria aí realmente em outro patamar. E estamos crescendo. O número em torno aí de crescimento é por volta dos 400 mil, 450 mil hectares a cada ano. E mesmo assim, para chegar em 55 milhões, nós levaremos aí 100 anos, né, para crescer. Mas pensando em oportunidades, é uma oportunidade para investimentos, e isso nos motiva muito. Temos aumentado esse crescimento nos últimos anos, né? Cada vez mais os agricultores procuram a irrigação para utilizar em suas lavouras, e é o que a ABID aí tem preconizado e tem trabalhado. Ô Silvio, eu vou pegar um exemplo aqui do meu estado de Goiás. Em muitos lugares nós temos água suficiente, mas é difícil de se conseguir uma outorga, não é fácil, ou se consegue a outorga, muitas vezes não tem energia elétrica suficiente para tocar aí, por exemplo, um pivô. Qual é hoje o limite real da nossa agricultura irrigada no Brasil? Água, política pública, falta de energia ou planejamento? Você citou um ponto aí. Nós temos diversos problemas para conseguir esse crescimento e essa na velocidade que o mercado necessita, né? A gente produzir mais alimentos. E o principal deles, nesse momento agora, é a energia, né? A nossa, não é
produção de energia, mas distribuição de energia. Para que a energia chegue nos locais mais difusos, ela precisa de linhas de transmissão, e esse é um dos grandes gargalos brasileiros. Não só para a agricultura, para a indústria também, mas para a agricultura irrigada isso é fundamental. Então nós estamos passando por um problema aí de gargalo de linhas de distribuição. Esse é um grande problema. Temos problemas de outorgas também, né, alguns conflitos entre usuários e tudo, que em alguns pontos é bem crítico, mas no geral a gente poderia citar a energia. Meio ambiente, licenciamento ambiental, às vezes algum órgão temos aí enfrentado alguns problemas para destravar e agilizar esse processo todo. Planejamento também, nós, como você citou, eu acho que o Brasil não se planejou para essa nova agricultura irrigada que está chegando e na velocidade que ela está chegando, sendo demandada. Precisamos de estradas, boas estradas para escoamento da produção, precisamos de infraestruturas hídricas, né? Reservação de água, barragens, adutoras. Tudo isso são problemas que a agricultura irrigada enfrenta para se expandir. Mas hoje o que eu vejo, e todos os fóruns e discutindo bastante, é a questão de linhas de distribuição. Falta compreensão por parte da população urbana, principalmente em relação à irrigação, porque existe muita discussão em cima da irrigação, né? De que o excesso de uso de água estaria secando os rios. Existem muitas falácias a respeito da irrigação. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Com certeza. Existe muita falácia, existe muito desconhecimento do setor, principalmente de alguns setores específicos, né, que criticam um pouco a agricultura irrigada, a questão da irrigação, o uso excessivo da água. Claro, nós temos casos pontuais que temos problemas, mas no geral a agricultura irrigada hoje, o irrigante brasileiro é um agricultor altamente tecnificado, utiliza os melhores sistemas de irrigação, se preocupa muito com a eficiência no uso da água, porque ele tendo eficiência no uso da água, ele vai ter também eficiência energética, e energia pesa no bolso. Então ele tem essa necessidade de irrigar cada vez melhor. Além do que, se você irriga bem, irriga na medida certa, você vai ter maior produtividade. E produtividade também é dinheiro no bolso, por isso que o irrigante hoje, ele precisa e ele se preocupa muito com isso. Nós temos visto no campo uma gama de tecnologias inovadoras, né? Produzidas no Brasil, desenvolvidas no Brasil. Antigamente a gente era muito dependente de tecnologias de outros países, mas hoje o Brasil é uma referência nessas ações. Então, todas essas tecnologias ajudam a fazer uma melhor utilização da água e dos recursos naturais. Então, eu acho que é uma grande falácia, assim, existe muitos problemas pontuais, que pega algum caso pontual para extrapolar para toda a agricultura irrigada brasileira. E é cada vez mais provado cientificamente de que o uso da água na agricultura irrigada, a gente fala até em uso, a gente não fala em consumo, o uso de água, porque a água, ela aplicada à planta, ela vai retornar para o ciclo hidrológico, vai compor todo o sistema, e nós temos realmente uma preocupação, né, com os recursos hídricos, né? Hoje, cada vez mais a irrigação participa dos fóruns de recursos hídricos, comitês de bacias, discutindo
ações efetivas para a conservação dos recursos naturais. E então a agricultura irrigada é moderna. Participamos agora recentemente da COP30, tivemos brilhantes discussões ali, provando cada vez mais que a agricultura é fundamental para a segurança alimentar e para a geração de emprego e renda no meio rural. O Silvio, o custo da irrigação, da instalação, da aquisição de equipamentos, ele ainda é muito proibitivo no Brasil? A gente sabe que os juros estão altíssimos, o crédito está escasso no geral. Como é que está em relação à irrigação? Tem dinheiro aí no mercado para o produtor que quer começar um sistema de irrigação na sua propriedade? E como é que está o custo desse dinheiro? Pronto. Cada vez mais a gente tem observado, e todos sabem disso, mudança no clima, né? As mudanças climáticas já são uma realidade. Então, regiões que não irrigavam, não acreditavam muito na irrigação, estão começando a mudar para esse cenário da agricultura irrigada, instalando seus equipamentos de irrigação ali, dando o que a gente chama de um seguro rural. Aquele equipamento instalado na propriedade, mesmo em regiões que não se precisa irrigar, ele é um seguro rural ali para um possível veranico, uma possível escassez hídrica, uma possível precipitação em hora errada. E nós temos aí melhorado bastante a concepção das instituições financeiras, né, dos bancos e tudo, para a importância que a irrigação é para garantir aquela safra, né? Então, cada vez mais a gente tem observado o agricultor querendo comprar seu sistema de irrigação, os custos desses sistemas têm baixado, tem sido mais aceito até para viabilizar a produção, e é uma tendência. Eu acho que não tem outro caminho, a agricultura irrigada crescer e com apoio financeiro das instituições de fomento. Somente em regiões do Nordeste brasileiro, onde a gente tem escassez hídrica, isso é fundamental, a agricultura irrigada. Em regiões do Matopiba também, crescendo muito a agricultura irrigada. Centro-Oeste, Sudeste em geral, tem procurado bastante a irrigação e ela tem se mostrado mais viável, né, economicamente, e isso tem ajudado. Recentemente eu entrevistei um pessoal do setor de café e a irrigação está mudando a cafeicultura brasileira, está fazendo com que haja uma produtividade muito maior e uma qualidade muito melhor do nosso café. E isso acontece também com outras culturas, né, Silvio? Com certeza. A irrigação, você falou um ponto importante aí, que além da produtividade, né, do aumento da produtividade que a irrigação proporciona, tem a questão da qualidade. Café é um caso desse. A gente tem a qualidade do fruto, qualidade uma qualidade na fruticultura, isso a gente vê muito. A gente precisa ter irrigação para ter aquela qualidade daquela fruta, daquele produto, dar o estresse hídrico na hora certa, para ter um brix adequado, de uma cultura do melão, por exemplo. Então, a irrigação é uma tecnologia que precisa estar dentro da lavoura para ajudar aquele produtor a ter a produtividade e a ter a qualidade e a garantir a safra, né? Então, esse trabalho é o que a gente tem feito para convencer e discutir, difundir principalmente a importância da irrigação no setor produtivo, né? Por isso que a cafeicultura é um caso bem clássico, emblemático aí, demonstrando a importância. Antigamente não se irrigava, mas depois se viu que a irrigação do café transforma aquela cultura, cada vez mais crescente aí a irrigação no café, né? Isso tem ajudado bastante.
a gerar mais riqueza, né? E aumento de produtividade e a gerar mais riqueza. Porque eu tenho maior produtividade, melhor qualidade, melhor valor daquele produto, então eu tenho maior faturamento, maior riqueza. Ô Silvio, você citou aí há poucos minutos atrás a respeito da participação na COP30. E nós sabemos o quanto a agricultura brasileira tem sido cobrada lá fora. O tempo todo, países como principalmente os europeus estão cobrando de nós cada vez mais. E um dos pontos é a abertura de novas áreas. Com a irrigação, é possível nós produzirmos mais na mesma área sem termos que avançar ainda mais em áreas novas? Exatamente. A irrigação, ela propicia isso. Eu não preciso abrir novas áreas para ter maior produtividade com a mesma área. Então, isso ajuda muito a questão da preservação e ajuda também a todo o setor, né? Todo o setor que vai estar inserido ali dentro daquele processo produtivo. Na COP30, nós discutimos bastante sobre isso, a irrigação como importância na segurança alimentar, na geração de emprego e renda, na preservação das florestas, na preservação do meio ambiente, e aí a gente tem uma perspectiva boa. Eu acho que foi um momento bom, COP30, para defender esse setor, né, da irrigação, e eu acredito que bons frutos aí virão aí no futuro, várias discussões, a gente já está conversando com algumas instituições para fazer esse trabalho de sensibilização da agricultura irrigada. Ô Silvio, o Brasil é um país abençoado por Deus, né? Nós temos água em abundância, temos solo em abundância, temos sol em abundância. E talvez pelo fato de termos até em excesso muitas vezes, nós não nos preocupamos em economizar. E a água é um desses casos. Nós temos tanta água, tanta chuva, que a gente não se preocupa em armazenar a água. Seria possível nós mudarmos essa concepção e passássemos a armazenar água para que essa água fosse utilizada na irrigação? Esse é um ponto-chave para que a gente tenha a expansão da irrigação em determinados locais. Precisamos ter reservação. Eu vivo aqui no estado do Ceará. O estado do Ceará ele tem uma experiência de sucesso na reservação hídrica. Nós, praticamente, mais de 70% da região do Ceará é em solo cristalino. E aí a gente precisava armazenar água em reservatórios e construir diversos reservatórios. E esses reservatórios... então, nós temos, por ser cristalino, nós não temos bons poços profundos, a não ser nas bordas, e precisávamos armazenar água com reservatórios, e construímos uma série de reservatórios ao longo dos anos, fazendo essa segurança hídrica para todo o estado, desde a parte de abastecimento humano, da parte de indústria e do agronegócio. E nós temos visto aí uma estratégia fundamental para que a gente possa crescer em áreas. A água é fundamental e em diversos locais a gente não pode deixar essa água simplesmente ser perdida. E estratégias de reservação são fundamentais. Desde um grande reservatório até uma barragem subterrânea, até uma outra tecnologia, para que a gente possa armazenar essa água e ela possa servir para desenvolver economicamente uma região, né? O estado do Ceará tem um exemplo, assim como também a transferência de água. Então, estamos agora recebendo água do São Francisco, do Rio São Francisco. Ou seja, foi uma transferência de água de um rio que tem uma vazão importante, significativa, e que era pouco aproveitado. E agora ela está ajudando a outros estados do Nordeste brasileiro a se desenvolver com aquela água
daquele rio. Então, seguindo o exemplo, exemplos seculares, como, por exemplo, o caso da transposição do Rio Colorado na Califórnia, o Rio Colorado, onde ele traz água para a Califórnia, né? Ele passa pelo estado de Nevada e leva água até a Califórnia, e ali irriga uma área de 250 mil hectares, né? O Imperial Valley, e leva água para San Diego, para outros municípios, para outras cidades, que tem a importância ali de crescer e desenvolver. Mas sem a água, aquela região nunca cresceria. E aí nós temos essa necessidade. O Brasil precisa reservar água e fazer transferência de água para regiões que necessitam, né? Isso é uma estratégia fundamental para o crescimento. Aliás, você tocou num ponto, Silvio, que eu até gostaria de ouvir a sua opinião. Porque numa outra entrevista, eu conversando com alguém a respeito do São Francisco, exatamente, e a pessoa disse o seguinte: olha, nós poderíamos explorar tanto mais o São Francisco e não exploramos, que o excesso de água que nós jogamos no mar, de água doce, é absurdo. Essa água poderia ser muito bem aproveitada, mas eu acho que muita gente não entende dessa forma, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. É muito importante. Claro, a água é fundamental, a água no rio ela é fundamental para a geração de oportunidade, geração de desenvolvimento econômico, para que a gente possa fazer toda essa gestão, mas ela precisa ter uma gestão inteligente. Então, se você passa a água, deixa a água passar para o mar, ela tem um papel importante, que é um papel ambiental, né? Mas boa parte daquela água ali pode ser retirada para o desenvolvimento econômico, para gerar para atividades produtivas. E o São Francisco é um caso interessantíssimo sobre isso, porque o que está sendo retirado a priori por volta aí dos 26 metros cúbicos por segundo, de uma vazão que chega a mais de 2.000 metros cúbicos por segundo, isso não é muito pouco, mas que o impacto que isso gerou, que isso beneficia a todo o Nordeste brasileiro é fantástico. Então a gente precisa cada vez mais ter uma gestão eficiente dos reservatórios, dos rios, claro, com toda a segurança possível, para que a gente tenha essas oportunidades. Então, vários rios a gente pode fazer ações desse tipo. Nós temos muita discussão sobre isso. Realmente um tema polêmico, como foi a transposição de São Francisco, mas que hoje é consolidada assim, a opinião de que ele tem uma grande importância, foi um projeto estratégico e que deve ser cada vez mais expandido e contemplado. O nosso país dispõe de dados, pesquisas e inteligência hídrica suficiente para planejar a expansão da irrigação em escala nacional. Você falou aí, nós temos uma capacidade de crescimento absurda, fantástica, podendo chegar aí a 50 milhões de hectares, né? Hoje temos 10. Nós temos inteligência de dados suficiente para isso? Temos sim. Nós temos diversos órgãos que são referências internacionais em gestão de recursos hídricos. Nós temos uma Agência Nacional de Águas moderna e com pessoas capacitadas. Nós temos o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com pessoas capacitadas para isso. As instituições estaduais também, vários órgãos de gestão. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos a COGE, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que tem desenvolvido diversas soluções aí e temos muitas informações e universidades também que colaboram com isso, com a formação de profissionais e pesquisadores da área. Então, acho que o Brasil tem
muita tecnologia, muitos dados e uma inteligência fantástica para que a gente possa fazer a gestão eficiente dos recursos hídricos. Isso aliado à gestão de recursos hídricos, aliado às tecnologias de irrigação e aos pesquisadores da irrigação, a gente pode fazer um trabalho fantástico. É a região que é mais travada em termos regulatórios aqui no Brasil, Silvio? Não, eu vou dizer que nós temos diversas regiões, isso vai variar um pouco, porque nós temos conflitos de interesse, conflitos de gestão de uso da água, né, em diversas regiões. Então, em algumas regiões específicas nós temos ali problemas, conflito entre o setor energético e o setor da agricultura, entre a indústria e o setor da agricultura, entre cidades e o setor da agricultura, mas nós temos condições de expandir muitas outras regiões que ainda são pouco exploradas. Mato Grosso é uma das regiões fantásticas que eu acho que vai crescer muito na agricultura irrigada, que até pouco tempo não acreditava na agricultura irrigada, assim, os produtores, porque eles estão produzindo, ganhando e tudo, sem precisar da irrigação. Hoje não, hoje já estão mudando um pouco, né? Porque viram a importância da irrigação e ali tem maior flexibilidade de expansão, né? Aí Matopiba também, a gente tem visto aí um crescimento, potencial fantástico para crescer. E as regiões mais consolidadas com a irrigação, regiões ali, principalmente ali de São Paulo, Minas Gerais e até o Nordeste brasileiro, mesmo a gente vê ali algumas dificuldades, porque são pontuais alguns problemas. Eu acho que hoje, tanto os legisladores, né, tanto os órgãos, né, gestores e os órgãos ambientais estão vendo com bons olhos a importância da agricultura irrigada, vendo que ela não é um vilão, a irrigação não é um vilão, pelo contrário, ela gera desenvolvimento para as regiões mais difusas, e que tem muita conscientização da importância de preservar os recursos naturais. Então, acho que está tendo aí um momento muito bom no Brasil dessa ampliação. Por isso que eu acho que é um crescimento constante aí dos próximos anos. Silvio, muito obrigado. Fiquei muito feliz de conversar com você, saber do potencial hídrico brasileiro, saber do potencial de irrigação, saber o quanto nós estamos crescendo e o quanto nós podemos crescer ainda mais para fortalecer essa nossa agricultura tão pujante, essa agricultura tão importante para o Brasil e para o mundo. Te agradeço imensamente. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, mais uma vez. Obrigado aí pela atenção e estamos aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Eu conversei com o Silvio Carlos, que é presidente da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ABID, e o tema da nossa entrevista foi Agricultura Irrigada, cenário atual e os desafios para crescer. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.